Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É uma grande alegria partilhar com vocês este momento. Estamos recebendo aqui a Isabel de Oliveira, mulher indígena do povo Dessano, do Alto Rio Negro, Manaus, Amazonas. A Isabel é mestra e doutoranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional e é também membro da Coordenação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro e membro da Comunidade Anglicana de Manaus. O tema da nossa conversa hoje é a negação de direitos e a liderança de mulheres indígenas na Amazônia brasileira. Isabel, seja bem-vinda. É uma grande alegria poder conversar com você hoje. Olá, companheiros e companheiras deste canal podcast, do Radar de Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Estamos juntos aqui para compartilhar com vocês e falar um pouquinho, sobre a negação dos nossos direitos. E fico aberta aqui para a gente dialogar sobre esse contexto que nós estamos vivendo. Então, para iniciar nossa conversa, tu poderias relatar o atual contexto sobre a negação dos direitos dos povos indígenas na Amazônia brasileira, destacando os principais aspectos em relação às mulheres? Hoje, nós estamos vivendo o negacionismo dentro dos nossos próprios territórios indígenas, e um deles é do próprio Estado, com os direitos básicos que temos, que é a saúde, educação, direito à vida, ao meio ambiente. Mas o que nos afeta muito é a segurança alimentar. É um dos aspectos que mexe não só com as populações indígenas, mas com todo o cidadão brasileiro. O elevado aumento dos produtos alimentícios. Isso é uma indignação para nós mulheres, porque não é só nós mulheres, mas além de nós temos os nossos filhos, temos os nossos netos, para dar esse alimento para essas crianças, para essas pessoas que convivem conosco, E muitas vezes isso não tem o básico que precisamos ter. Isso tudo é negado. Então, o contexto que nós vivemos hoje é um contexto assim que com os nossos direitos negados, aquilo que nós conquistamos há muito tempo, muitos anos atrás, na década de 80 em diante, que foram muitas lutas das nossas lideranças indígenas em busca pelos seus direitos, a nível de Amazônia brasileira, o pouco que nós conquistamos está sendo tirado de nós. Então, a negação ele afeta muito a nossa convivência humana, afeta os nossos direitos de viver e de existir. E, por parte da sociedade, também, infelizmente, ainda esse olhar discriminatório para as comunidades e populações indígenas, que também afetam nossa convivência. E como se o Brasil não fizesse parte oriundo das terras indígenas, como se não tivesse relação nenhuma com as comunidades indígenas. E existe muita discriminação na sociedade brasileira, de norte a sul do Brasil. E isso nos afeta bastante também, porque todos nós somos iguais, todos nós temos o direito de viver, todos nós temos o direito à vida, principalmente, ao ambiente, ao meio ambiente dos nossos territórios que sejam preservados para a nossa coleta, para a nossa caça, para a nossa sobrevivência na parte da alimentação.
E quando isso é violado, quando isso é invadido, quando tudo isso é tirado de nós, a gente fica sem o direito da alimentação e somos obrigados, muitas vezes, a submeter a uma alimentação cheia de agrotóxicos, né? Então, todos esses alimentos chegam nas aldeias também. E isso tira, né? Diminui a nossa vivência como pessoa, como vida, né, gente? Porque a gente precisa de vida. E sem esse meio ambiente, ela também vai se degradando, né? E a discriminação acontece também muitas vezes nas igrejas, né? Então, existem igrejas também que olham para as comunidades indígenas de maneira colonizadora. Então, o nosso direito, às vezes, ele não é respeitado, nem pelo Estado e, às vezes, nem pela igreja, né, de um modo geral. Que, querendo ou não, desde o início da colonização, as igrejas vieram junto com o Estado. Então, a igreja serviu como testa de ferro para que os direitos de povos indígenas não sejam, assim, conservados ou preservados com direitos de tudo aquilo que deveríamos ter, né? Então, existem igrejas que olham para as comunidades indígenas de maneira ainda colonizadora, nesses dias atuais, né, que nós estamos vivendo. Então, tanto a sociedade, Estado e igreja, existe essa situação, né? Por outro lado, diante desse cenário que nós estamos vivendo, a situação de comunidades que estão se organizando, né, hoje em dia, para que pudéssemos, assim, unir as nossas forças. Hoje temos a presença de mulheres também, né, como protagonistas, como lideranças, em busca da luta pelos seus direitos, né? Exigir o direito básico, que nós temos o direito, né, para as suas comunidades. Temos lideranças indígenas no contexto urbano, né, que também luta pelos seus direitos, que não é fácil. Nós temos que lutar para que os nossos direitos não sejam tão terrivelmente, assim, tirado, né, daquilo que nós conquistamos. E nas aldeias temos as mulheres lideranças também que estão à frente dessa luta para pedir apoio de outras instituições. Então, nós estamos nos organizando nessa maneira, criando redes de mulheres para a luta dos nossos direitos, né? Mas as mulheres, como elas são protagonistas nessas lutas, para exigir os seus direitos básicos para essas comunidades, para manter viva a nossa memória, né, nossa cultura, nossa ancestralidade, junto com as comunidades e suas famílias. Acredito que nós, mulheres indígenas, precisamos ter os nossos direitos garantidos, assim como temos os direitos de viver as nossas cosmologias e ancestralidade dentro do nosso corpo. Então, é um pouquinho isso que quero trazer, esse contexto das nossas negação dos nossos direitos da Amazônia brasileira. É uma Amazônia extensa, né, que ela não se resume a um grupo indígena, mas a pluridiversidade, o multiétnico da nossa vida, da nossa vivência cultural dentro da Amazônia brasileira, ela é extensa geograficamente, também com populações diversificadas. Então, olhar para os povos indígenas não é olhar com o olhar só do povo dessano, só do povo guarani, não. É um olhar diversificado, né? Não olhar que é genérico, praticamente, né? Muitas vezes muitas pessoas olham para nós indígenas como se somos únicos, como costumes, vivências e culturas. Na realidade, somos povos diversificados, multicultural, né, nessa extensa Amazônia brasileira que vivenciamos. Então, isso é muito sério, né? Então, essa partilha que eu trago para vocês é uma das partilhas, né? Que tem várias outras vozes também que trazem os direitos violados de várias maneiras também. E o que os movimentos e as organizações religiosas podem fazer em prol da defesa dos direitos dos povos e, em especial, das mulheres indígenas? Em primeiro lugar, apoiar essas lutas, né? É de suma importância para hoje para a gente. Anteriormente, de elitizar, de sistematizar o que nós vivenciamos hoje, hoje como prioridade
precisamos do apoio dessas lutas, somar essas lutas conosco. As lideranças, apoiar as lideranças femininas, de mulheres indígenas lideranças, visibilizar a situação que ocorre em relação à negação dos direitos, sensibilizar a luta, ajudar nas comunidades indígenas a denunciar tudo isso. Por parte das comunidades religiosas ou igrejas, não engrossar o olhar colonizador, né? Pelo contrário, respeitar a cultura, todo o patrimônio cultural que as comunidades, que dentro das nossas aldeias carregamos, e, ao mesmo tempo, somar e visibilizar a luta e estar junto, mas não de maneira colonizadora, mas dialogar de maneira que todas essas igrejas e organizações possam contribuir e fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, acredito que quando temos esse olhar descolonizador para as populações indígenas, eu acho que é o primeiro passo, né? Respeitar principalmente aquele lugar, porque aquele lugar é um lugar sagrado. Assim como as igrejas têm seus templos sagrados, nós indígenas também temos os nossos templos sagrados. Cada ser, cada indígena, cada ser humano, né, é um templo sagrado. É preciso ser respeitado. É preciso fazer com que outros descolonizem esse olhar, mas que vivenciem essa cultura junto com os povos indígenas, populações indígenas. Hoje a gente percebe que muitas igrejas também estão se aproximando das populações indígenas, mas, infelizmente, algumas ainda buscam esse olhar colonizador, buscam aquele olhar de que a igreja é algo assim que vem para, às vezes, até para dar medo, né? Não faça isso, senão você não vai ver o céu, né? Que hoje em dia, em pleno século XXI, tem algumas igrejas ainda que vivenciam, que fazem esse tipo, tem esse comportamento com as populações indígenas, né? Então, a gente pede esse apoio, né? Apoiar as nossas lutas, visibilizar as nossas lutas, lideranças, né? Pedir apoio das igrejas, né? Principalmente aquelas que se aproximam das populações e comunidades indígenas, sejam elas tradicionais ou nas aldeias, ou até no próprio contexto urbano também. Ouvindo essa tua última fala, me ocorreu mais uma pergunta. Eu gostaria de saber como você reage a esse discurso que recentemente foi, inclusive, veiculado por autoridades nacionais a respeito da necessidade de catequizar os povos indígenas para evitar situações tais como o infanticídio, né, justificando essa ação de colonialismo, utilizando-se de afirmações que nós sabemos que não são necessariamente verdadeiras. Infelizmente, né, hoje parece que o mundo virou quase 90 graus de tudo aquilo que a gente já vinha sofrendo nas nossas aldeias, né? Então, isso é muito triste para a gente que viveu todo esse massacre, para a gente que viveu essa negação de viver a nossa cultura, essa liberdade de expressar os nossos costumes, né? Isso a gente vê, assim, nós como mulheres lideranças, né? A gente fica com uma preocupação de, mesmo com todas as informações que tem, né? Nas mídias sociais, redes sociais, mesmo com todas essas informações, ainda existe, talvez não seja ignorância, mas talvez existe esse olhar, não com um olhar crítico, mas com um olhar passivo de aceitar, às vezes, coisas que a gente sabe que sofreu e por aceitar tudo isso, né? Então, catequizar, hoje, as igrejas que vão nas aldeias, a gente viveu isso na pandemia, que tem várias aldeias, assim, indígenas que aceitam algumas igrejas, não, né?
mas essas igrejas, elas têm um propósito, às vezes, né? E os povos indígenas não conhecem todo esse propósito de uma igreja que chega ali naquele lugar. Por quê? Porque eles, assim, querem viver, eles, assim, não têm maldade nos seus pensamentos, não tem algo, assim, que possa, assim, ver maldade no outro, né? Então, existem povos indígenas que têm esse olhar que não é maldoso. E quem, às vezes, vai àquele local se aproveitam daquela situação dos povos e faz com que o verdadeiro se torne falso, né? Como a gente vive hoje. Não vivenciar essa cultura, não cante os cantos dessa cultura, porque não vai, né, viver, não vai receber o céu, não vai... usam Deus no formato, assim, de como um Deus monstruoso, né? Os povos indígenas, às vezes, eles não têm esse olhar. Eu digo nós, porque eu venho dessa realidade, nós temos o olhar de Deus, um olhar criador, um olhar um olhar paterno, é o que nos protege, né? Mas quando essas igrejas se aproximam desses povos, fazendo com que eles acreditam de maneira negativa, isso acaba com a dignidade, a cultura daquela aldeia, daqueles povos indígenas. Isso nós, como lideranças, movimentos, a gente tenta chegar a esses grupos indígenas que estão, às vezes, distantes, né? Mas que isso traz uma negação também dos direitos desses povos que estão ali vivendo, principalmente com aquelas igrejas que estão diretamente ligadas àquele grupo, né? Infelizmente, temos ainda os indígenas que, não porque eles não querem, é porque eles entendem que sua cultura ela precisa ser vivenciada de maneira respeitada, de maneira organizada, do seu modo de ser, mas que do nada, assim, a gente percebe que tudo isso se reverte, né? Então, hoje, temos essa possibilidade de fazer grandes parcerias, trabalhar em rede com as igrejas, não aquelas igrejas que vêm para nos tirar os nossos direitos, mas aquelas igrejas que vêm a somar a luta pelos nossos direitos, né? Visibilizar a nossa luta. Então, acredito que fazer essas parcerias com outras igrejas, com esse olhar descolonizador, ela pode, assim, nos ajudar bastante a garantir os nossos direitos, né? Então, trazer essas igrejas que apoiam essa luta, isso é muito importante, né? Uma segurando a mão na outra, todas as igrejas em solidariedade uma com a outra, com um único objetivo, garantir os direitos dos povos indígenas, conhecer a cultura. Acredito que isso é muito importante. E o que também é importante para a gente é que essas igrejas nos ajudem a garantir a identidade cultural da nossa região, do nosso lugar, daquilo que nós pertencemos, né, das nossas origens. Isso eu acredito que é muito importante também frisar, né, que aquela igreja que venha somar conosco, ela venha somar de maneira positiva, a ter sempre os nossos, acima de tudo, respeito pela nossa cultura. Isabel, muito obrigado pela tua participação. Nós conversamos com a Isabel, do povo Dessano, do Alto Rio Negro, Manaus, Amazonas. Isabel, agora eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Quero agradecer este canal que leva as nossas vozes, as vozes de outros, para podermos, né, unir com todas essas vozes para o bem maior, né? Então, trazer esse ecumenismo nas falas de vários companheiros e companheiras que já passaram por esse canal é unir e apoiar todas as lutas, conhecer também outros direitos, outras lutas, ampliar o nosso conhecimento, ampliar nossa parceria através deste canal, levar a todos os irmãos e irmãs, indígenas, não indígenas, enfim, a todos aqueles que abraçam essa causa, com os povos indígenas, com a rede ecumênica, com a igreja anglicana,
enfim. Então, agradeço bastante esse espaço, esse lugar de fala, de onde nós estamos, trazendo nossas realidades, para que juntos pudéssemos ou poder unir as nossas lutas, né? Então, aqui deixo a minha gratidão a este canal, em especial ao Rodrigo, né, que com certeza é o primeiro responsável de trazer as falas dos nossos parentes e dos nossos parceiros. Muito obrigada. Mais uma vez, Isabel Dessano, muito obrigado pela tua participação. Tenha certeza que a Diocese Anglicana de Brasília está à disposição para somarmos forças e que este podcast Radar Direitos Humanos será sempre um espaço de fala e de representatividade para todas aquelas pessoas que precisam proclamar as suas lutas e defender os seus direitos. Mais uma vez, muito obrigado e seguimos juntas na defesa dos direitos humanos. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.